Que alegria estar com vocês aqui novamente. Quanto tempo, né? Vamos para o nosso episódio 8. E para esse episódio 8, na verdade, serão 3 episódios. A gente preparou um tema muito especial para valorizar esse momento agora do mês de abril, em que a gente fala sobre a conscientização sobre o autismo. E para a gente falar e trazer alguns assuntos que são muito importantes, eu trouxe algumas especialistas aqui. Estamos aqui junto com 2 psicólogas, uma fonoaudióloga e eu, Andressa Toledo, que sou musicoterapeuta, psicopedagoga, cantora, compositora. Estarei mediando a nossa conversa aqui, mas será um bate-papo bem tranquilo. A gente vai tentar trazer para vocês assim um linguajar menos técnico possível, mas falando de coisas realmente que precisam ser ditas, coisas sérias, que são profundas, sim. Tá? Hoje estou vestida, que na verdade eu sou parda, tenho cabelo preto, ele está longo, tenho franja, estou com um brinco azul, que tem uma cor meio palha também, né, como participando aqui do meu brinco enorme, né, gente? Olha o tamanho do meu brinco, gente, estou linda, né? Estou seca aqui hoje. Estou com uma blusa azul, com um blazer preto, estou com uma pulseira azul. Olha, gente, tem que mostrar para mostrar que tá combinando com a minha roupa, né? E é um prazer estar com vocês aqui hoje. À medida que a gente for trazendo o assunto, cada uma delas vão se apresentar, tá bom? E já assim, como nós temos um tempo curto, a gente tem muita coisa para conversar. Eu já vou trazer para vocês qual será o tema desse nosso primeiro episódio, que é focado no autismo infantil e direcionado para as famílias, né? Aquelas famílias que recebem um diagnóstico e tem aquilo que ninguém conta, né? Assim, o grande fantasma, muitas vezes, né? O luto daquele filho perfeito. E aí a gente vai convidar as nossas psicólogas para a gente conversar sobre esse tema. E aí eu deixo em aberto. Qual de vocês quer começar conversando com a gente? Pode ser comigo? Então, sou Ana Paula. A minha profissão de base, né, na área da educação, eu trabalhei muitos anos em sala de aula, especificamente na área da primeira infância, né, que é a área do desenvolvimento infantil, que eu sou apaixonada, e, enfim, depois veio a psicologia e a psicopedagogia, né. Eu estou de blazer vermelho, de vestido preto, sou branca, tô aqui com os brincos dourados, né? Bonitos também quanto os da Andressa. Estou de anéis, e é isso. Que alegria estar aqui com vocês. Ai, muito bom. Vamos então apresentar a nossa outra psicóloga. Não vou dizer o nome, ela dirá para vocês. E aí depois a gente entra então no tema. Certo, olha, sou a Renata. Estou vestida de blusa marrom, colete bege, tenho 1,66 m, pele negra, cabelos pretos, estou usando colar e brinco de coração e... Por favor, agora vou me apresentar a formação, né? Especialização, sou especialista em análise do comportamento, tenho formação em orientação parental, formação em terapia cognitiva comportamental. Então, eu faço esse trabalho com a criança e com o adolescente, tanto autista, né, típico, como atípico também. Muito bom. Meninas, vamos apresentar também a nossa querida fonoaudióloga. Se apresente para nós, por favor. Oi, eu sou a Kátia, sou fonoaudióloga, estou vestida de azul, uma blusa azul, estou com um terninho caramelo, estou com um relógio, anel, um brinco dourado com pérolas, sou morena e tenho cabelos negros e longos. Bom, eu sou fonoaudióloga há 19 anos e sempre trabalhei nesse universo infantil, sou apaixonada aí pelo desenvolvimento infantil. Sou especialista em análise do comportamento aplicada, sou especialista em linguagem e psicopedagogia. Estou muito feliz por estar aqui, Andressa. Ai, que alegria, muito bom. A gente vai abrir então com as nossas queridas psicólogas pra gente, como é que é na clínica de vocês, como vocês têm percebido para os pais essa chegada, esse diagnóstico, até o momento em que eles aceitam, percebendo que às vezes tem algo que está em atraso naquela criança. Então eu vou procurar alguma ajuda para eu poder identificar se tem realmente algo que eu possa fazer. Como é que vocês percebem essa reação ou essa movimentação
dos pais em relação a essa questão do diagnóstico do autismo? Geralmente, dificilmente, né, Kátia? Chega assim, já com um diagnóstico. Né? Geralmente, eles chegam com a criança com um atraso na fala, né? Ou dificilmente com uma dificuldade nas habilidades sociais, mas geralmente é a fala. Né? Fala, meu filho não tá falando, fala poucas palavras. Aí, quando vai investigar, né, acaba recebendo o diagnóstico de autismo, né? Então tem muito isso. Então chega geralmente pelo atraso da fala, né, Kátia? Sim, chegam bastante. Aí nós realizamos a avaliação, é feito realmente ali, levanta realmente algumas características e encaminha para o neuro, né, ou para outros profissionais para fechar o diagnóstico. Sim. E aí depois esse paciente retorna com esse diagnóstico e nós temos esse olhar realmente de realmente incluir, nós não atendemos só a criança, atendemos a família. A família. Isso. E aí esse pensamento mesmo de ter realmente também na equipe que atende esse universo infantil, alguém que atenda os pais também, devendo à necessidade que a gente viu aí desses pais que chegam bem fragilizados com esse diagnóstico. E agora? O que eu faço? Exatamente, e agora? E algo que é importante a gente pensar, né, é sobre esse luto, né? Então, assim, quando os pais chegam, né, a gente primeiro pensar o que é esse luto, né? Então, o que é esse luto? É um luto não de alguém que morreu, mas de alguém que não nasceu. Porque eles criam uma expectativa sobre quem vai nascer, né? Então, o meu filho será assim, 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 né? Então, eu crio, né, um cenário na minha mente de como será esse filho. E aí, quando esse filho não vem do jeito que eu esperei, né, eu entro nesse luto, né? Então, é muito importante, né, que a família, ela busque primeiramente ajuda, porque muitas vezes ela fica naquele lugar da negação, né, de achar que muitas dúvidas, muitos questionamentos, eu não sei agora o que fazer, e se perde, né? E enquanto ela fica nesse lugar da negação e desse luto mesmo, ela vai como que se diz? Como se fosse adiando o tratamento. Exatamente, né? Vai adiando esse tratamento. Não, e né? fora então, que ainda tem, normalmente, dentro do ambiente familiar, mas vamos dizer, não, mas é normal isso aí logo, cada um tem seu tempo de desenvolvimento. E não que não seja, claro que a gente sabe que né? Mas se a gente consegue detectar antes e entrar com os estímulos que são adequados para desenvolver precoce, né, essas habilidades, porque aí nisso até que gostaria de que você falasse um pouco sobre muitas das vezes até entra assim, né? Eu aceito, eu acato o que o familiar tá falando, depois demora 3, 4, 5, 6 anos. Aí eu falo, não, realmente não tá indo, deixa eu ir lá. Aí vem a culpa também, né? Nossa, será que se eu tivesse feito antes? Exatamente. Geralmente a mãe ou o pai, né, que tem esse olhar mais assim para as características ali que não tá acompanhando, né, o desenvolvimento, geralmente é criticada pela família. Né? Não, tá procurando doença para criança, não tem nada, não. Eu era assim também, né? Então tem muito isso. E aí acaba que a mãe ou o pai fica com aquilo na cabeça. Será, gente? Será que é isso mesmo? Né? Será que é coisa da minha cabeça? Será que vai desenvolver sozinho? Né? Então, mas a mãe percebe, né? Geralmente percebe, a mãe ou quem ali, os cuidadores percebem que tem alguma coisa ali diferente, que não tá desenvolvendo, né? Percebe. E eu penso, né, Renata? Pode falar. E quando não é a mãe, às vezes é uma amiga ali. E todo mundo que tá em volta, quem percebe em volta e a família não percebe, fica com receio de falar. Como é que eu vou falar ali que tá diferente esse comportamento? Será que a mãe vê que tá errado? Como é que eu vou falar? Exato. Né? Então eu já passei por isso. Eu falei, né? gente, como é que eu vou falar? Todo Vai achar mundo falando ruim. assim, falei, quem vai ter, né, essa oportunidade de falar ali com respeito, com empatia para essa mãe? Então, muito importante isso que você falou, Andressa, a questão da culpa, né? Os pais, eles trazem uma culpa muito grande com relação a isso. E essa culpa está bastante relacionada, né, Renata, com a questão da vergonha,
né? Existe uma vergonha por trás dessa culpa. Uma vergonha porque meu filho não é do jeito que eu pensei que fosse ser, vergonha porque eu não estou sabendo lidar com aquela situação. Então existe muito essa coisa da pessoa ficar ali pensando o que vão pensar de mim, né? Pensa sobre o que vão pensar dele e aí ela fica meio que paralisado ali, né? Então, por isso que é importante, né, as famílias buscarem ajuda, se desconectarem mesmo desses julgamentos, né? Porque como você bem falou, terão, né? Então é um vizinho que faz um comentário, é um amigo que faz um comentário, e até mesmo dentro da família acontece, né, esse julgamento e esse não acolhimento, né? Então é muito importante que esses familiares, que esses pais busquem ajuda, né? Ajuda terapêutica, uma ajuda de se aproximar de pessoas que também estão passando pela mesma situação, né? Esses grupos de WhatsApp, grupos de mães atípicas, de famílias atípicas, né? Nós temos aí inúmeros canais no YouTube falando sobre o assunto, né? Então, uma das coisas que eu falo também que é muito importante é o conhecimento. Então, quando essa família se apropria do que é aquilo. Então, peraí, meu filho nasceu atípico, ele é autista. Então, peraí, o que é isso, né? Então, vamos buscar o conhecimento, que é muito importante para que você saiba o que fazer, de onde partir, né? Inicialmente ali, o que pode ser feito, né? E essa ajuda, ela é muito importante, né? Então, uma busca de participar de outros grupos de pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você, uma ajuda terapêutica, psicoterapêutica mesmo, né? Que vai estar trabalhando ali as questões dos seus pensamentos disfuncionais, o seu comportamento, né? Fazendo ali uma reestruturação ali de tudo aquilo que está disfuncional e que pode ser melhorado. Então, porque a gente pensa que quando a gente está com o copo cheio, a gente pode transbordar na vida do outro. Então, é de extrema importância que essa família, ela se despreenda mesmo, né, desses julgamentos e acolha e aceite essa condição, né, que realista da sua história mesmo, né, da sua vida, e busque ajuda. E é tão interessante porque algumas pessoas vão dizer assim, não, eu dou conta sozinha, algumas mães, né, mães, pais também, né, eu dou conta sozinha, e realmente vai dar conta, né, assim, aos trancos e barrancos, mas quando a gente tem a ajuda de um profissional, né, no caso da psicoterapia, você consegue colocar uma lupa realmente onde precisa, porque você trouxe um ponto, por exemplo, sobre a questão da comparação, né? Nunca que uma pessoa vai dizer assim, não estou preocupado com o que os outros estão pensando comigo. Mas quando você vai investigar, você vê, eu acredito que você traga muito isso, porque você deve ver muito na clínica. Quando você vai investigar, existe isso, porque a própria sociedade educa a gente assim, não é? Na adolescência. Nossa, você vai crescer menos que fulano. Nossa, não é? Tem sempre essa comparação que começa da infância. Seu irmão é assim, assim, assado. Então a gente aprende sem perceber. E quando a gente vai para um processo de terapia, que você coloca a lupa naquilo e fala assim, nossa, mas eu não sabia que eu estava funcionando assim. Né? Um dos sentimentos mais comuns nessas famílias atípicas e que estão vivendo esse luto, né, Andressa, aqui, como a Renata mesmo já falou, é essa questão do medo, né, é uma culpa e um medo e uma vergonha muito grande de todo aquele contexto, né? E esse medo paralisa essa família de não fazer nada disso que a gente está sugerindo aqui, né? Que é buscar ajuda, né? Ela se paralisa realmente, né? Do medo, da culpa e da vergonha. Tem uma teoria dentro da psicologia que vai falar sobre a traumatização, que ela vem justamente desses sentimentos, né? Então, se a pessoa ela perpassa por isso, por esses sentimentos, por essa, a possibilidade de ter-se ali um trauma é muito grande. E queira ou não queira, essa experiência de você viver algo que não é desejado, queira ou não queira, traz esse impacto, né? De que a gente chamaria de traumatização nesse sentido, assim, porque é muito forte. Como que o meu corpo vai responder isso? Ele vai se reestruturar a partir daquilo.
Quer dizer, e que reestrutura é essa que está tendo? Então, até para os pais, né, a gente fala tanto das crianças receberem esse apoio já lá no início, se os pais também buscam essa ajuda no início, eles saem, a resiliência deles aumenta muito mais, não é? Porque, assim, é um trabalho complexo, né, com a criança ali, e não é do dia para a noite, né, então é no decorrer, assim, de muito tempo, né, e essa mãe, esse pai, né, tem que estar preparado. Tem que se preparar psicologicamente para enfrentar os desafios que vão aparecer. É na escola, né? São em vários ambientes. Socialmente. Né? Essa criança inserida ali no meio social. Sim. E essa reestruturação, né, Andressa, ela perpassa, assim, por todas as áreas da vida. Porque o que acontece? A pessoa, né, a mãe ali de uma criança atípica que vai buscar uma ajuda psicoterapêutica para, a priori, saber lidar com aquela criança, saber lidar com aquela situação. E aí o que eu percebo no meu consultório é que a demanda inicial é essa questão. Uau, né? Sou mãe atípica, o que eu faço com isso? Só que quando a gente começa todo o processo terapêutico, que a gente vai descascando a cebola, né, e tirando ali as camadas, a gente vai vendo exatamente isso que você falou. Traumas, culpas, vergonha, uma série de questões ali que estão relacionadas com a história da pessoa da infância, tudo aquilo que aconteceu ali na primeira infância dessa mãe, desse pai, né? E que vai reverberar na condição dela ali de saber ou não lidar com essa condição de ter um filho autista ou não. É porque a sensação que dá, às vezes, é que a gente é muito validado, ou a gente se valida muito pelo olhar do outro. Ao longo da nossa vida funciona assim. Acho que o processo de maturação, ele é bacana, maturidade até nessa fase adulta, é isso, quando você já não depende disso. Mas quando a gente tem filho, não tem como, eu falo assim, eu não sou mãe atípica, mas eu sou mãe. Queira ou não queira, você fica refém desse olhar do outro para como é o destaque do seu filho, se você está sendo validado ou não como uma mãe boa ou não. Não é? Sim, então sim. Tem muito disso. E aí é quando a gente realmente começa, se a gente não consegue fazer esse desligar, desconectar disso, a gente também sofre muito. Até a gente começar a entender que eu preciso ser uma mãe suficientemente boa e eu não serei perfeita, e que o meu filho também ele vai precisar aprender a administrar tudo isso. A gente Exato. Começa a largar, a gente começa a ter liberdade. Eu falo que é liberdade, que aí você já não depende dessa validação do outro para como ele te enxerga, para você se sentir bem ou não. Então, assim, ter um filho que tem um diagnóstico ou que não, aí eu começo eu não sei se vocês entendem dessa forma, mas é como se fosse assim, eu começo a entender que meu filho não é o diagnóstico, mas o diagnóstico ajuda para que eu possa direcionar e oferecer para ele o melhor dentro da condição que hoje ele apresenta. E isso é muito assim notório dentro da clínica, quando a gente encaminha para o diagnóstico e retorna, e a Ana Paula faz parte aí desse acolhimento com os pais, eu vejo a necessidade disso e quanto isso faz diferença, porque eles chegam lá com um pedido médico, com diagnóstico, com relatórios, né? E aí chega lá, tem que fazer tantas horas disso, tantas horas daquilo. E assim, eles estão muito empenhados em realmente oferecer o melhor tratamento para o filho. Mas aí eu vejo as famílias. E aí a gente vê famílias realmente fragilizadas. E que a demanda vai ser muito alta e que ela não vai conseguir realmente. Ou a gente até iniciamos e a gente vê que a mãe não está conseguindo. A mãe, eu tô falando que é mais presente, né? Mas os pais, tem pais também que são participativos. Não vemos essa família conseguir executar realmente as orientações. Porque nós realizamos treinamento parental. Aí eu vou lá orientar como estimular, como fazer isso, como, né, estimular seu filho. E aí a gente vê umas mães que realmente são dedicadas, que querem realmente buscar um serviço, elas querem realmente o desenvolvimento do seu filho, mas não conseguem. E aí é onde nós encaminhamos, né, para realmente o tratamento, a psicoterapia. E o nosso desafio é esse, convencer essa família que isso também é muito importante, que ela precisa estar bem para conseguir cuidar do seu filho. Exatamente. É aí onde entra o que a Ana Paula falou, né? Chega com uma demanda, com uma coisa, quando vê tem outro por detrás, né? Então, às vezes é muito comum a gente ver assim, falar, olha, o seu filho já tá comendo sozinho aqui na terapia, né? Tá com autonomia. Em casa, como é que tá? Aí a mãe olha assim,
Aí o pai que tá do lado fala assim, ó, ela dá comida na boca dele. Aí a gente vai entregando, aí a gente vai mais a fundo, mas por quê? Aí vai ver, ela fala assim, é porque eu passo tanto tempo longe dele, né, e aí eu trabalho tanto, né? Compensação. Então eu acho que esse é um momento ali que eu vou estar com ele, que eu vou conversar com ele, né, que eu vou interagir melhor, que ele vai comer, porque se eu não der, ele não come tudo, eu quero que ele coma tudo, né, então tem muito essa questão da mãe também, né? Essa questão interna da culpa de às vezes não estar tão presente, né? Porque a mãe não se resume só a levar a criança para terapia. A mãe tem outros filhos, tem o serviço também, né? Tem o trabalho, né? Ela também entra como esposa, então ela também tem outras funções aí que desenvolvem também, né, Ana Paula? Pra você ter ideia, essa questão da culpa, aonde ela chega, né? Enfim, aonde chega assim uma família quando não tratada, quando não preparada ali, quando não assistida para lidar com as demandas, né, de um filho atípico. Essa semana eu atendi uma família, né, um casal, pais de uma criança que estava chegando, né, na clínica e tudo mais, e ela me dizia assim, ela dizia, Ana, eu tenho muito medo. E essa é a palavra de ordem delas, normalmente elas citam, né? A gente percebe muito mesmo essa emoção do medo. Do meu filho, porque se não me falha a memória, a criança tinha uma faixa de 3 anos. E aí eu perguntei, a criança, o seu filho como é que tá? Já tá na escola? Aí ela falou assim, olha, não está na escola e eu tenho muito medo que meu filho vá para a escola. Aí eu falei, mas fala mais sobre isso. E aí ela disse, eu tenho medo que ele passe necessidade, que ele não saiba se comunicar lá dentro, né, e diga o que ele está precisando. Eu tenho medo do meu filho sofrer bullying ali dentro, né. E aí eu fui desmistificar para ela, né, que o ambiente escolar, na verdade, é um ambiente extremamente acolhedor para o filho dela, né, e que esse medo é dela, não é do filho dela, né. Então tá partindo dela. A gente projeta tanto os nossos medos, né? Exato, que é onde vem a palavrinha que você falou aí, que é importantíssima, que é a questão da aceitação. Peraí, eu tô sendo aceita como mãe, eu tô, né, ali, encaixando ali naquele padrão de mãe ótima que eu preciso ser, como que é isso? E na verdade a gente não vai se encaixar, não existe uma fórmula, não existe uma bula, não existe uma mágica, existe a minha maternidade, existe a sua maternidade, existe o meu filho, a minha história, a minha demanda, existe a sua, né? E nós, a forma como a gente lida com isso é sobre a ótica das nossas feridas, das nossas dores. Então, conforme o que eu tenho aqui dentro que ainda não foi trabalhado, é aonde que, através dessas feridas, eu uso essa ótica para enxergar a minha situação e as minhas demandas. Então, eu falei para essa mãe, eu falei, olha, o ambiente escolar é muito acolhedor, as crianças, de fato, elas não têm preconceito nenhum, pelo contrário, elas acolhem muito, né? Então, repense essa emoção, repense esse medo, né? E olha só, imagina você, eu coloquei assim, a gente refletindo, né? Eu falei, pensa que você é autoridade para o seu filho, você e o seu marido, vocês são autoridades para o seu filho. E aí, imagina na cabecinha dele, ele pensando assim, gente, mas se minha mãe e meu pai estão com medo de me colocarem numa escola, que lugar é esse? Né? Quer dizer, a criança já pensa assim, bom, não deve ser um lugar muito bom, né? Porque se os meus pais estão com medo de me colocar lá, então não deve ser. E às vezes não precisa nem de verbalizar. Não deve ser lá um lugar muito bom, né? E aí, eu levando essa paciente a pensar, né, sobre essas questões das emoções dela que reverbera na criança. Então, quer dizer, se ela tá com medo de colocar o filho na escola, o filho também vai sentir medo daquilo, né? Então, né, para vocês terem uma ideia, e você que está assistindo esse podcast aí, que o quão é importante, né, você aceitar o diagnóstico do seu filho. E aceitar o diagnóstico do seu filho não quer dizer que você vai se acomodar. Pelo contrário, aceitar o diagnóstico dele ou dela vai fazer um movimento acontecer.
Porque quando eu aceito, eu abro uma janela para várias possibilidades acontecerem e você ir podendo, né, ajudar de fato o seu filho. Né? Então, é muito importante. E é tão interessante dentro disso que você traz, porque a gente... cada ser humano é de uma forma, né? A gente tem muito esse discurso, né? Aí a gente fala assim, no espectro autista, cada um vai funcionar de um jeito, porque a gente quer muitas vezes falar assim, o que é autismo? O que faz para você ter esse diagnóstico? Você precisa de ter tantos sintomas que ele apresenta ali. Então tem os sintomas, vou colocar na caixinha. Espectro é justamente isso, ou seja, ele não é diferente de nós, né, que de certa forma assim, tem um desenvolvimento típico, né, porque ele também tem as suas particularidades. É porque assim, quando a gente fala em transtorno, né, tem que ter um prejuízo, né, então tem que ter um prejuízo, e quais são esses prejuízos? Né? Então, para receber esse diagnóstico aí, tem que ter esses transtornos e esses prejuízos, né, eu entendi a parte que você falou, de colocar na caixinha, tudo, porque mas para se enquadrar tem que ter esse prejuízo aí, tem que estar muito alarmante também, né? Exatamente. Mas você sabe o que acontece? Porque quando a gente às vezes coloca na caixinha, aí você vai assim, eu quero, o que é o ideal para o meu filho? Aí começa a trabalhar em cima do ideal. Nem nunca consegue observar os pequenos avanços. Sim, e aí isso para muitos é desmotivador. E eu acredito que seja muito ligado com essa não aceitação. Porque se eu aceito, eu entendo que ele funciona. Então deixa eu entender como é que meu filho funciona. Porque como é com crianças neurotípicas. Eu consigo alinhar as expectativas. Entende? A gente também precisa de entender. Enquanto eu quero que o irmão... Alinhar as expectativas com os terapeutas. Entendeu? Nas reuniões de equipe, nós temos que alinhar. A criança, muitas vezes, ela não fala. Ela nem aponta. Qual que é a expectativa? Eu sempre pergunto isso para as famílias. Qual que é a sua expectativa? Que ele relate o que aconteceu na escola. Aí, viu que a expectativa... Não, é a expectativa para esse semestre. Eu falo, não, ele nem aponta, ele só chora para se comunicar. Então, nós vamos melhorar a sua comunicação primeiro. Então, a gente precisa alinhar. E a gente vê realmente ali... A curto prazo, né? Isso, a curto prazo. Essa criança pode, sim, conseguir. Lógico, o nosso objetivo é que ele consiga realmente relatar início, meio e fim do que está acontecendo na escola. Mas primeiro ele vai apontar. Primeiro ele vai falar a primeira palavrinha. Ele vai, às vezes, buscar o adulto e levar até o item que ele deseja. Se comunicar de uma forma mais funcional ou utilizar meios de comunicação alternativa. De uma forma mais funcional. Então, alinhar essa expectativa muito importante. Tem todo um treino atrás. Porque aí eu vou... Para chegar nesse objetivo final. E aí eu vou valorizar. Porque se eu alinhar a expectativa que esse semestre eu quero que essa criança se comunique melhor, mas eu não estou tão focado assim na fala. Eu sei que ele precisa melhorar o contato visual, que ele precisa apontar, que ele precisa melhorar essa interação. Então eu vou o quê? Valorizar essa entrega da criança. Por isso que é tão importante a participação dos pais, né, na terapia, né, nesse acompanhamento, para eles verem, olha, isso aqui é uma escadinha, então não tem como pular a escada. Então, para ele atingir esse objetivo aqui que você quer, ele precisa primeiro atingir esse básico, apontar. Ele não aponta, ele pega na sua mão, usa a sua mão como função, né? Então, um processo gradativo. Sim, né? sim. Então, quando o pai vê, olha, nossa, mas é isso. Então tem que, então entendi, né? Engaja, que não engaja melhor, né? E aí, como as nossas especialistas estão começando a entrar nesse assunto a respeito de como a criança ela vai se desenvolvendo, tem uma ciência que é muito interessante aí, já porque as nossas colegas aqui, elas aplicam hoje, vocês têm utilizado mais a abordagem de TCC, não é isso? Então, hoje eu utilizo mais a TCC, porque eu trabalho muito com crianças e adolescentes autistas, né, então, que são o nível 1. Nível de suporte 1. Nível 1 de suporte 1, né, então que o déficit maior é na comunicação social e na interação social. Então, aí a TCC é muito eficaz nessa parte aí, né, eu também. Da exposição, né, dele identificar as próprias dificuldades, porque a gente observa muito que no nível 1, eles próprios têm dificuldade de perceber a sua dificuldade no social. Né, e assim, algumas questões sociais para eles não fazem sentido. Por exemplo, por que eu tenho que, se eu estou comendo aqui, por que eu tenho que oferecer?
Se eu não quero compartilhar, por que eu tenho que oferecer pro fulano? Pra mim não faz sentido. Por que eu tenho que falar, bom dia, tá tudo bem com você, se eu não quero saber, se eu não estou interessada em saber por que tá tudo bem, se a pessoa tá, se ela tá bem, né? Então tem muitas essas questões, assim, que tem que ser explicadas. Por que acontece? É porque eles não E veem. eu também, Andressa, trabalho com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, com foco na família, né? Então, esse cuidado de acolhimento, de acolher, primeiramente, antes de qualquer coisa, né? Acolhimento. A palavra de ordem é essa, né? Então, primeiro a gente faz todo um acolhimento com esses pais, depois a gente faz toda uma psicoeducação sobre o que é autismo, sobre o que é ser mãe de um autismo, né? E a gente vai descamando tudo isso daí, né? Mas a princípio é um trabalho focado nas técnicas, nas ferramentas mesmo da terapia cognitivo-comportamental, que tem como pressuposto básico, né, os pensamentos, a cognição e o comportamento. Maravilha, vocês entenderam tudinho aí, né? Então, o que acontece agora? Nós temos aqui uma especial supervisora em aba. Então, nós temos sim, no nosso próximo episódio, a gente já vai convidar você para que, se você quiser compreender como que a gente desenvolve as habilidades primárias, básicas, né, para que chegue nesse nível de suporte 1, porque a gente sabe que, mesmo que a criança esteja hoje enquadrada no nível de suporte 3, se ela receber os estímulos adequados, há sim inúmeras possibilidades, e a ciência comprova isso, existem muitos casos clínicos que ela vai evoluir para um nível de suporte 2 e para o nível de suporte 1. E a gente, não sei, acredito que vocês também assim entendam que a própria ciência, a aba, ela tem apresentado muitos resultados, né? Ela tem essa comprovação científica de que ela vai dar o norte, esse primeiro cuidado, né, para essas crianças que apresentam atraso no neurodesenvolvimento. A gente vai aprofundar um pouco mais disso no nosso próximo episódio. Então continua com a gente, tá bom? A gente se vê por lá e elas continuam com a gente também, tá bom? Até lá!